O que você acharia se toda doença, toda enfermidade, todo sofrimento fosse personificado por uma sadomaso gostosa? Aliás, vocês já notaram que nós temos uma série de poemas, canções, elogios ao amor, a morte, até mesmo a guerra, mas são raras as produções que resolvem exaltar a doença. E isso é algo que pode se dizer até mesmo natural, porque ninguém quer ficar doente, né? Eu mesmo, nesse momento, estou sem voz e eu estou incomodado de estar fazendo esse vídeo sem voz. Não de fazer o vídeo, mas de ficar sem voz. Ah, você entendeu. Por isso que eu achei muito interessante a leitura de Mater Morbi, uma aventura de Dylan Dog. É um quadrinho bastante interessante e singular, porque aqui se tenta pensar a doença ou ir até além, pensar uma filosofia da doença. Como que é a experiência de ficar doente e, de certa maneira, o que é a doença para nós? Daria para pensar a doença como uma entidade, como alguma coisa além do humano? Tudo isso esse quadrinho procura investigar e faz isso de uma maneira bastante interessante. Caso você não saiba, Dylan Dog é um personagem famoso do quadrinho italiano criado em 1986 por Tiziano Sclavi. E essa história, Mater Morbi, tem no roteiro Roberto Recchioni e a arte de Massimo Carnevale. Ela saiu originalmente na Dylan Dog 280 em 2009 e até hoje gera um certo burburinho. Volta e meia essa edição é lembrada como uma das melhores histórias do Dylan Dog e até mesmo como um quadrinho excelente para além do personagem, dos quadrinhos italianos e tal. Então eu vou aqui com você nesse vídeo apresentar o quadrinho, falar um pouco do personagem, caso você não conheça, mas acima de tudo procurar refletir a filosofia da doença que esse gibi procura ensaiar aqui. Além, é claro, de tentar responder essa questão tão importante, se a doença pode ser uma gostosa sadomaso na sua vida. Mas antes de entrar nesse mundo de sofrimento e lágrimas, peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Minha cachorra tá roncando muito, você deve estar ouvindo o ronco dela. O Quadrinhos da Sarjeta só sobrevive graças aos apoiadores, é por causa deles que eu consigo tratar da minha cachorra doente, que tá roncando que feito um dragão. E tem recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Então seja um apoiador. Vou deixar o link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E caso você queira também nos dar uma força, por R$ 6,90 ao mês você pode ser membro aqui do YouTube. Mas vamos lá, vamos falar de Mater Morbi. Primeiro, só para contextualizar, Dylan Dog é um investigador do pesadelo. Ele é um personagem britânico, apesar do quadrinho ser italiano. Ele é um personagem que eu acho extremamente anacrônico, porque ele surge nos anos 80 e ele tem uma cara de anos 70. Dylan Dog é aquele típico personagem que é um misto de um bom vivant, de um malandro, mas de alguém também que tem um certo senso moral. E que, portanto, suas histórias passam muito por ajudar as pessoas e, ao mesmo tempo, ganhar alguma coisa com isso. E como vocês podem imaginar, por ele ser um investigador do pesadelo, suas histórias estão sempre relacionadas com crime, horror, coisas sobrenaturais. Para muitos, Dylan Dog é uma das melhores séries, ou talvez até mesmo a melhor, da Sergio Bonelli Editore. E caso você não conheça, a Bonelli é uma potência dos quadrinhos italianos. Eu, particularmente, não sou muito fã por uma questão simples. Eu acho ela muito industrial. Há uma certa padronização da produção, os roteiros, por sua vez, eles têm uma coisa que eu acho já um tanto antiquada, que é de tudo meio que terminar como estava desde o começo. Ou seja, o personagem sofre, muita coisa acontece na vida dele ao longo da história, mas no final, efetivamente, pouca coisa muda. E efetivamente pouca coisa muda porque é preciso lançar mais uma edição e meio que começar do mesmo lugar. Eu tô falando tudo isso porque o que eu gosto dessa história é que essa fórmula não se repete aqui. Não de todo. Ainda tem essa coisa do Dylan Dog meio que voltar ao normal no final, eu vou explicar melhor, mas ele fica com uma sequela. A ideia de sequela já é fascinante aqui, mas vamos chegar lá. Um outro ponto que eu acho bacana aqui de falar do personagem é o seu coadjuvante Groucho. É muito comum nos quadrinhos Bonelli eles terem coadjuvantes que são baseados em celebridades. Aqui Groucho é uma cópia descarada de Groucho Marx, um famoso ator, comediante, que se você nunca viu nada, deveria. E esse detalhe também é importante porque Dylan Dog, por causa de um coadjuvante cômico e até mesmo por causa dele, é uma série um tanto engraçada. Mesmo sendo de terror, mesmo tendo monstros, ela tem muito humor. É isso que faz dela atraente, é isso que faz dela legal. Daí que novamente essa história, que muito pouco humor há, deixa ela bastante pesada. Não é por acaso que em Mater Morbi, Groucho muito pouco apareça. Mas vamos falar então da história, sobre o que é Mater Morbi. A premissa é muito simples. Dylan Dog está doente. Ele tá lá com uma mina na cama, papapá, e daí ele se sente muito mal. Ele é internado às pressas, tem um profundo mal-estar, mas num primeiro momento ninguém consegue identificar a causa disso. Mais pra frente vai ser dito que ele tá com uma matéria escura, por falta ali da região do abdômen, mas também ninguém sabe o que é isso. Enfim, essa indefinição serve para basicamente a gente poder projetar tudo que é tipo de doença ali. Pode ser um câncer, pode ser um vírus, pode ser muita coisa. O que é assombroso nessa história é que a descrição
da condição paciente, ou seja, quando você vai parar no hospital, ela é muito, muito precisa e muito humana. Eu posso dizer com alguma segurança porque eu já tive que ir algumas vezes para o hospital e uma vez eu fiquei internado 15 dias. Foi uma experiência que eu nunca esqueci, mexeu muito comigo porque eu passei muita coisa lá. Uma das coisas que mais me marcou, e esse quadrinho fala justamente disso, é o quanto você começa a ficar alheio do seu próprio corpo. Você está numa maca e tem pessoas mexendo em você, no seu corpo, te espetando, te levando para lá e para cá e você não sabe nem direito o que está acontecendo. Sabe essa coisa que muita gente tem de não gostar de levar tapinha nas costas, de alguém chegar já te alisando e tal? No hospital, bicho, você abre mão disso tudo na mesma hora. Daí que essa alienação do próprio corpo é algo que vai ser desenvolvido aqui nesse quadrinho. Tem uma fala que eu acho muito forte, que é quando o Dylan Dog tá no hospital, ele encontra um menino que também é muito doente e ele diz pra ele o seguinte: a primeira coisa que a doença tira de você é a sua identidade, depois a sua dignidade e por fim a sua vida. De novo, isso aqui é muito, muito forte, porque todo mundo que já ficou doente ou que está doente e está vendo esse vídeo sabe muito bem do que eu estou falando. Conforme a doença se apodera de você, aos poucos você não se reconhece mais. Aquela pessoa no espelho tá muito magra, ou tá muito gorda, ou tá muito abatida, ou tá sei lá como. O seu corpo muda, e muda numa velocidade que você não consegue sequer se acostumar. Até porque essa mudança não é algo que vem de maneira tranquila, vem com dor. Aí que essa perda da identidade, logo em seguida, se torna perda da dignidade. Você passa a não se gostar, você passa a detestar a vida que você tem, e é acometido o tempo todo daquele sentimento do tipo: nossa, como eu era bonito, nossa, como eu tava bem, nossa, como eu era feliz. Tudo isso vai te destruindo, tudo isso vai te adoecendo ainda mais. E é justamente esse processo que a gente vai ver aqui, inclusive numa forma genial de pesadelo. Então vamos lá, voltando pro quadrinho. Dylan Dog é internado e a história faz questão de mostrar que ele tá no melhor hospital que ele poderia. Ele tá numa cama de hospital com toda a estrutura, num quarto isolado, no que parece ser um hospital de primeira. Ele tá sendo atendido pelo melhor médico que ali tem, uma espécie de house do hospital. Ou seja, o cara que é especializado justamente em fazer o diagnóstico daquelas doenças que ninguém sabe o que é. É justamente esse médico que fala pra ele: olha só, a gente vai ter que fazer um exame mais invasivo. Vamos ter que te olhar por dentro. O Dylan Dog topa, mas é aquela coisa, né? Quando você tá doente, na verdade você não tem muita escolha. Logo nesse comecinho, o texto é muito bom por mostrar o quanto que essa experiência dos exames, ela é muito desgastante. Por exemplo, quando ele vai fazer uma ressonância. Eu já tive que ficar várias vezes dentro daqueles tubos com um barulho que parece uma rave, e você ficar lá apertado com coisas plugadas em você é uma experiência bem esquisita. E o quadrinho aqui desenvolve muito bem o quanto que tudo isso é muito estranho, mas ao mesmo tempo você aceita, porque há um inimigo a vencer, certo? Mas eu falei aqui que tinha essa dimensão do pesadelo. Pois bem, vai piorar. Bom desse canal é que eu só trago história que tudo piora e piora ainda mais. Voltando mais uma vez, Dylan Dog está no seu quarto privativo com o melhor médico, pá, aí ele vai fazer uma série de exames endoscópicos, ou seja, vão olhar ele por dentro, vão abrir ele, e quando ele acorda, ele sente que está num hospital de quinta, numa enfermaria, com um monte de gente do lado dele, ele tá todo costurado na barriga, e as pessoas sequer sabem que ele é o Dylan Dog. Sim, é uma coisa horrível, você acorda, você não está no mesmo lugar que você estava, inclusive a única pessoa que aparece para ele é uma enfermeira, ela diz que ela é a única que está ali para atender todos os pacientes e que ela está muito cansada. Inclusive ela está fumando nesse lugar mega sombrio, que é para mostrar mesmo como se fosse assim o pior hospital do mundo. E para piorar, a ficha dele está diferente, ou seja, as pessoas acham que ele é outra pessoa, então vai saber se não me arrancaram um braço, se não me fizeram coisas que não deveriam ter feito, enfim, eu não sou essa pessoa, pô. Sacaram, portanto? Pesadelo. Mas vai piorar. Porque conforme a coisa vai andando, em algum ponto descobrem que ele sim é o Dylan Dog, e aí ele fica sabendo que o médico que estava tratando dele, o House ali, pois bem, o cara se matou. Sim, o bicho descobriu que tinha um câncer no pâncreas, que não tinha a menor cura, e ele se enforcou. Ou seja, o Dylan Dog, no meio da sua doença, perdeu o médico por uma doença. É que agora ele se vê diante de uma equipe médica que ele não conhece, nas condições que ele não esperava, e bem, ele também não sabe ainda o que ele tem afinal. Vai ser nesse lugar lúgubre que ele vai fazer amizade com Vincent, um menino de 15 anos. E tem uma história muito tocante, porque ele sempre foi meio doentinho, até que por volta dos 8 anos ele foi internado, e de lá ele nunca mais saiu, ou seja, ele vive no hospital. É muito triste essa parte, porque se tem uma coisa que comove, é criança doente. E ali a gente vê, nos detalhes dos quadros, o sofrimento da mãe. Uma mãe que tenta ser presente, mas presente diante de um filho que sequer mora na mesma casa. Um menino que passa mais tempo, na verdade, com a doença.
doença. Daí que ele vai funcionar aqui na história uma espécie de professor enredo, ou seja, aquele personagem que meio que explica as regras do jogo. Porque afinal de contas é ele que vive no hospital, é ele que sabe o que é estar sempre doente, e é ele que sabe quem é a Mater Morbi. Sim, aqui nós temos a vilã da história. Uma das coisas muito boas nesse quadrinho é essa narrativa em abismo, ou seja, é uma história dentro de outra história, dentro de outra história e tal, uma coisa meio Inception. É que a coisa vem nessa pegada mesmo, assim, de queda diante do inferno, ou seja, ele tá saudável, depois ele tá no hospital, mas é um hospital chique, depois ele tá num hospital chulé, e agora Dylan Dog vai ficando cada vez mais inconsciente e vai parar nos reinos de Mater Morbi. Para dizer de um jeito direto, Mater Morbi é a doença. Não é que ela seja a deusa da doença ou a rainha da doença, ela é a doença. E a palavra Mater Morbi tem tudo a ver, né? Tipo, matéria mórbida. O nome dela, em alguma dose, se relaciona a um tumor. E os autores aqui optaram por dar para ela uma imagem de uma mulher muito atraente, com roupas um tanto sadomasoquistas. Aqui tem que dar um desconto, tava na moda Silent Hill, dá pra ver que eles procuram se basear muito fortemente disso, inclusive eles assumem isso. Porém, ao mesmo tempo, eu gosto da ideia da doença ser uma mulher atraente, porque ela traz uma ambiguidade que a doença sempre vai trazer para todos nós. Afinal, a doença é aquilo que nos traz dor e sofrimento na vida, mas ainda assim a gente quer ficar vivo. E em alguma dose a gente topa, inclusive, ficar vivo com dor, desde que a gente possa continuar vivo. Ou seja, a doença, ela é povoada de desejo. A doença talvez seja a maior prova de amor à vida. Por isso que não é por acaso a história do médico que, descobrindo que está doente, resolve se matar antes. Está em jogo aqui, portanto, na aparência de Mater Morbi, é o quanto que a doença, ela sempre vai ter essa ambiguidade. É o quanto que ela vai ser muito difícil, mas ao mesmo tempo ela vai ser uma lembrança do quanto que a gente tem tesão pela vida. Para quem já está acostumado com Dylan Dog, vocês já sabem que a conversa aqui entre ele e a Mater Morbi é cheia de piadinhas, ironias e provocações. Numa dose menor do que outras histórias dele, cabe dizer. Mas o Dylan Dog ainda assim tenta de alguma maneira provocá-la, desestabilizá-la, meio que instigar para saber o que está acontecendo. Contudo, a Mater Morbi é uma entidade e o mundo dela é o mundo da dor. Daí que não por acaso o seu reino é uma espécie de mistura com o inferno de Dante e um quartinho sadomasoquista. Ela tem correntes, ela tem camas, ela tem objetos de tortura, ela é muito, muito gostosa e ela tem a seu dispor uma série de monstros, entidades, demônios dantescos. Inclusive, nesse seu reino tem uma árvore e as pessoas que estão doentes estão penduradas nos seus galhos com os espinhos, os troncos atravessando o corpo. Uma coisa que eu acho fantástica, eu já falei isso aqui em vários vídeos, é o quanto que qualquer produção italiana, seja ela feita por um católico, por um protestante, por um ateu, sei lá, o quanto que qualquer produção italiana, filme, quadrinho, literatura, sei lá, é profundamente católica. Ou seja, um italiano ateu é católico. A presença, o background cultural do catolicismo atravessa praticamente tudo que sai da Itália. E aqui não seria diferente. Porque esse reino da Mater Morbi, apesar de ter uma pegada já um pouco modernosa, visando games de horror, ao mesmo tempo busca a mesma fonte que todos eles, que é o inferno de Dante. Daí que essa narrativa em estruturas de pesadelo, onde cada vez mais o Dylan Dog vai descendo, 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 lembra por sua vez Dante descendo as esferas do inferno. E caso você não saiba, Dante Alighieri, importante escritor, é quem nos deu de certa maneira as principais imagens que nós temos sobre o inferno. Talvez a gente possa dizer que John Milton, que eu inclusive eu já comentei aqui no canal, também seja uma pessoa bastante importante nesse papo. Mas enfim, o ponto importante aqui é que a Divina Comédia de Dante Alighieri talvez seja uma das obras que mais a gente vê em outras obras, mesmo sem a gente nunca ter a lido. E nos quadrinhos do Dylan Dog, especialmente em Mater Morbi, tá ali. A gente tá vendo a Divina Comédia, especificamente o inferno de Dante. Daí, portanto, que o quadrinho vai se mostrando realmente rico, porque a gente vai começar a ver uma série de debates paralelos. Com Dylan Dog e a Mater Morbi, o papo principal é uma espécie de filosofia da doença. E nesse ponto aqui, a medicina entra como um elemento até polêmico nesse debate, porque ela comenta que os principais aliados dela na dor e no sofrimento são os médicos. Sim, os médicos não são inimigos da doença, eles são aliados. Isso tá, para deixar bem claro, na visão da personagem. Porém, a sacada aqui é muito boa, porque conforme diz a própria Mater Morbi, é graças à medicina que ela consegue reinar. Se as doenças fossem todas muito fatais, letais, e as pessoas morressem muito rápido, o reino dela seria muito fraco. Porém, o fato das doenças existirem, de elas não nos matarem de pronto, e ao mesmo tempo existirem tratamentos que vão de alguma maneira fazendo com que a gente conviva com a doença, pois bem, tudo isso é o que torna o reino de Mater Morbi poderoso. Daí que é muito legal que quando o Dylan Dog se dá conta disso, ele percebe que
não tem saída. Não tem como você vencer a Mater Morbi, sacou? Quando você tenta curar a doença, você ainda assim está do lado dela. Daí que não é por acaso outros dois eventos paralelos. Um é Vincent, aquele menino de 15 anos, nos dizendo como encontrar dignidade na doença. Tem uma fala que é muito bacana. Diz Vincent: a doença me fez crescer depressa e me deixou mais forte, ao menos no espírito. Dylan Dog então provoca: quer dizer que você não trocaria sua vida pela de um tolo e insensível garoto são? E Vincent retruca: claro que trocaria, agora e sem pensar, mas ninguém nunca propôs a troca, e aí eu busco os lados positivos da minha situação. Você pode dizer que isso é uma leitura um tanto conformista, até mesmo fatalista, só que de novo, diante da doença, qual é a escolha? Ele mesmo fala, não tem escolha, exceto a maneira como eu encaro a minha falta de escolha. Outro papo paralelo, por sua vez, se dá com os médicos do Dylan Dog, é sobre eutanásia. Porque um dos médicos acha que é melhor desligar os equipamentos, o Dylan Dog não tem jeito mais, ele só está sofrendo, sentindo dor e eles estão prolongando isso. Já o outro médico, que é o principal responsável por ele, diz, não, eu vou tentar curar ele até o último momento. Esse debate, inclusive, acaba depois se tornando público, ou seja, sai na imprensa toda uma discussão sobre eutanásia. Nota importante que a gente tem um caldeirão aqui de polêmicas muito, muito forte, porque como eu já disse para vocês, tem todo um imaginário de fundo católico aqui, mesmo que ninguém esteja falando aqui que ama o Papa ou coisa assim. E ao mesmo tempo está entrando aqui um debate que é um tabu imenso para a Igreja Católica, que é a eutanásia. Por isso que esse quadrinho é muito bom, porque a Mater Morbi, o reino do sofrimento, ele vive a partir dos médicos, como eu falei para vocês. Mas por outro lado, a vida é cheia de tesão, ou seja, você quer até o último momento tentar superar a doença. Daí que essa economia complicada do tipo, até que ponto você aguenta o sofrimento em nome da vida ou de uma expectativa de uma vida normal? Pois bem, aqui isso colapsa. Daí, portanto, a importância do diálogo final entre o Dylan Dog e Mater Morbi. Dylan consegue provocá-la ao dizer, você está sozinha. Você pode ser a senhora deste reino, mas é um reino que ninguém quer ficar. O reino da morte, o reino da guerra, são lugares que até tem um certo romantismo. Doença, nem isso tem. Ela, no primeiro momento, parece se mostrar irritada com isso, mas logo em seguida ela constata que sim, ela é também a solidão. E isso, gente, é muito, muito bom. Porque um pouco antes, no começo do quadrinho, o Dylan Dog estava justamente falando do quanto que você se sente sozinho no hospital. O quanto que aqueles amigos que você faz, companheiros de enfermaria, sei lá, o quanto que essas pessoas, em algum momento, são solidárias a você, mas o que elas mais querem é sair do hospital também. E uma vez que você sai do hospital, você pode até ficar com pena de quem ficou para trás, mas, bicho, você tá feliz porque você tá vivo. Então, se a gente for usar aqui a metáfora de uma moeda que tem duas caras, pois bem, a outra cara da doença é a solidão. E é no momento que o Dylan Dog reconhece a solidão que a Mater Morbi o liberta. Ela diz, ok, a partir de agora você pode seguir. Como não poderia faltar, o Dylan Dog aqui come alguém, agora ele come a doença. Enfim, ele transa ali com a gostosa sadomaso. Por mais que isso possa ser um típico fanservice, funciona ainda em termos poéticos, que é uma maneira de mostrar que para vencer a doença é preciso vencer também a solidão. Só que assim, ó, não vamos ser românticos, tá? Vencer a solidão não é você ter um amiguinho do lado da sua cama no hospital. O próprio quadrinho mostra que isso é pouco. Vencer a solidão é buscar uma forma de integração, que pode ser com a própria vida, nos seus sofrimentos, mas também com a morte. Sim, a morte também é alguém com quem a gente se une. Daí, por fim, a gente tem a fórmula típica Bonelli, Dylan Dog volta ao normal, ele tá saudável, o quadrinho meio que termina como começou, mas mais ou menos. Porque ele vai no enterro do menino Vincent, aquele menino que eu acompanhava, finalmente ele morreu. É uma cena muito triste, a mãe tá muito abalada, mas ao mesmo tempo percebe um certo alívio nisso tudo. Afinal, essa criança estava sofrendo há muitos, muitos anos. Daí que tem essa cena que eu acho bonita do Dylan com a mãe se abraçando num típico enterro chuvoso. O pessoal só morre em dia de chuva ou no entardecer. É sempre assim, né? Em quadrinho, filme, ninguém faz velório no sol do meio-dia, num calorão de verão. Mas voltando aqui, a história não acabou. A gente vê que o Dylan tá bem, ele está saudável, ele fala de toda a sua experiência com a doença, até que ele tem um novo ataque e volta a ficar mal. Dylan vai dizer no final do quadrinho, Mater Morbi é uma amante impiedosa e exigente, que nos acompanhará por toda a vida. Ele cai no chão, segurando o peito, tendo uma dor muito forte no que parece ser o coração, e Mater Morbi então se ajoelha mais uma vez diante dele, com seus demônios e tudo mais, e diz, eu vou te amar para sempre, Dylan Dog. Bicho, esse último quadro, com ela de costas, ele pequeno naquele chão quadriculado, o escuro no horizonte, só que tudo é muito, muito forte. Você pode ser uma pessoa saudável, você pode estar num excelente momento da sua vida agora, mas a doença, ela nos ama. E alguns ela ama mais do que outros. No fundo, muitas vezes o que a gente quer é ficar longe
desse amor, é torcer por ter uma vida em que nunca isso venha atrás de nós. Mas o provável é que uma hora ou outra a Mater Morbi nos alcance. E como o próprio Dylan disse, ela é uma amante muito, mas muito impiedosa. Enfim, pessoal, excelente, né? Sei lá, fazia tempo que eu não li uma leitura com uma pegada diferente e ainda mais vindo de um quadrinho que é um quadrinho de gênero, ou seja, não é nenhuma produção que vem de muita autoria e invencionice. Tipo, não é um quadrinho experimental, sacou? É um quadrinho que ainda assim tá dentro de certas fórmulas e mesmo assim consegue fazer algo muito, muito incrível. Fica aqui minha sugestão para que vocês conheçam Dylan Dog, leiam mais materiais dele e sugiram aí nos comentários que outros personagens eu poderia falar, seja figuras ligadas ao sobrenatural ou mesmo personagens da Bonelli. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre Mágico Vento e Ken Parker, mas tem vários outros que eu poderia falar, inclusive falar mais desses mesmos personagens que eu gosto bastante. No mais, fica a sugestão para que você siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e saúde para todos nós. Ai, ai.